Beleza. Olá a todos, meu nome é Leandro Fidelis, sou empreendedor e eu fiz alguns vídeos aí para tentar ajudar alguns clientes, né, nessa fase. E aí me fizeram perguntas sobre o artigo 393 do Código Civil. Então, eu convidei meu amigo Wellington, que é advogado, especialista em direito civil e trabalha no Ministério Público. Wellington, obrigado aí pelo seu tempo, por poder contribuir aí. Tamo junto. E aí eu trouxe ele então para tentar esclarecer algumas coisas, trazer algumas informações aí para vocês. Então, Wellington, obrigado, e eu queria começar perguntando para você aí, né? Alguns clientes me perguntaram sobre o artigo 393, caso fortuito, né? Ou seja, Sim. eles alugam máquinas ou colocam máquinas ali em comodato, tem a prestação de serviço, e os clientes onde eles colocam essa máquina estão rescindindo o contrato, alegando motivo de força maior, colocando essa questão aí do artigo 393, né? Sim. E pedindo para não pagar, então, carência por causa disso, né? Uhum. Aí eu queria que você me ajudasse a esclarecer, né? Isso é algo possível? O que é esse artigo 393? Ô, Fidelis, legal aí você me chamar para participar desse papo aí, cara. Porque é um assunto extremamente relevante hoje, justamente porque tá surgindo diversas crises em relação às relações contratuais de diversos setores, né? Não é só desse ponto que você colocou, lógico que esses seus amigos, esses seus parceiros aí estão com crise nessa parte aí, por isso que se torna uma questão mais abrangente, né? E esse artigo 393, ele traz uma disposição do Código Civil em que fala no caso dos devedores, né, no caso dos devedores que tenham no caso que surja aí um caso fortuito, força maior, né, eles não responderiam pelos prejuízos resultantes aí desses problemas que venham a acontecer, né? Logicamente que se no contrato, o mesmo artigo 393, ele tem uma segunda parte, né? Que se no contrato, caso não tiver expresso, né, não tiver uma disposição expressa a respeito de uma eventual responsabilização, apesar da existência de um caso fortuito ou força maior. Então, sempre respeitando aí a liberdade de contratar, né? O contrato como se diz, né? O contrato faz lei entre as partes. Então tem Então, quer essa. dizer assim, se essas empresas, né, nesse contrato de prestação de serviço, tiver alguma cláusula lá falando desse caso fortuito, que tem uma tratativa diferente do que a rescisão do contrato, isso faz valer o que está no contrato, é isso, né? Faz valer o que está Basicamente. no contrato. Porque como assim? O Código Civil ele traz regras gerais. E o contrato ele traz regras específicas. Então, se no contrato tiver prevendo, tem uma cláusula dizendo lá assim, no caso de caso fortuito ou força maior, a consequência vai ser X. Então, a consequência vai ser X e o direito vai obedecer essa questão aí. Entendi, perfeito. E caso isso não está no contrato, então, em outras palavras, há a previsão aí desses clientes, né, ainda mais nessa situação de pandemia em que todo mundo está sendo afetado economicamente, é uma previsão aí o cliente tentar pedir por isso legalmente, né, pedir para não pagar, por exemplo, uma multa rescisória desse contrato. Nesse caso aí, sim, porque a gente vê que o próprio artigo ele fala que o devedor ele não responde pelos prejuízos resultantes do caso fortuito. Então, na verdade, ele traz aí que, obviamente, né, essas consequências contratuais, como multa, como juros, essas consequências contratuais, como cláusula penal, são prejuízos, né, e decorrentes de um caso fortuito ou força maior. Então, está dizendo que o devedor não responde. Então, sim, é possível. No entanto, a gente tem que entender também que nesse atual cenário, essa
essa conduta, né, de rescindir o contrato por conta desse caso fortuito ou força maior, no caso que está acontecendo agora no país, essa pandemia, seria uma força maior, né? Então vamos explicar. Caso fortuito é quando situações de comportamento humano reagem e aí gera aí uma imprevisibilidade fática na situação da empresa e que gera aí essa impossibilidade de arcar com suas responsabilidades contratuais. No caso da força maior, seriam fenômenos da natureza, fenômenos que estão acima da conduta humana, certo? Então, é força maior. Perfeito. No caso da Covid-19, é força maior, né? Que é uma pandemia por conta de um vírus. Então, se enquadra nesse aspecto. Então, levando isso em consideração, o que seria o caso fortuito e força maior? Seria uma imprevisibilidade. E aí entra a questão que é a seguinte: os contratos eles devem ser cumpridos, ponto. Isso é uma regra, beleza. Uma regra que deve ser cumprida e acabou. No entanto, cara, existem... não é bem assim que a vida funciona, né? Perfeito. Como a gente está vendo aí no nosso dia a dia, essa força maior, ela é possível. Então, trouxeram para o direito contratual a teoria da imprevisibilidade, ou teoria da imprevisão, né? Que seria o quê? Que seria a possibilidade dessas questões de caso fortuito e força maior. Aí, até separei uma questão assim até um pouco mais, vou fazer até um panorama mais talvez técnico, mas com uma linguagem mais tranquila. Perfeito. Para dizer o quê? Então seria uma questão mais de um acontecimento durante a relação contratual, um acontecimento imprevisível, ou talvez uma alteração na base econômica que possa objetivar uma impossibilidade de cumprir o contrato. Então, a base econômica seria o quê? Sei lá, aquele setor foi atingido, tal setor foi atingido de maneira muito complicada aí pelo mercado. Então, altera a base econômica daquela empresa, daquele segmento, e aí está dentro da teoria da imprevisão também, né? Então, você vê, seria um caso fortuito, né? Então, no caso... ou uma onerosidade excessiva, no caso também de uma alteração da base econômica, no caso de uma baixa muito substancial em faturamento e tudo mais, em que você tem aí uma organização até do fluxo de caixa e vê que isso daí está muito complicado, né, diante do panorama econômico como um todo e específico da sua empresa. Aí você fala, pô, esse contrato aqui vai me dar uma onerosidade muito excessiva em relação ao que eu tenho de demandas para poder cumprir. Então aí você vai estabelecer um acordo. Então, basicamente isso. Entendi. Então, e aí acho que até olhando de outro lado, né? Porque eu comecei a pergunta falando o seguinte: os meus clientes, eles, boa parte deles, né? Eles têm máquinas dentro de empresas e algumas dessas empresas estão querendo rescindir o contrato sem pagar multa, né? E aí o que você comentou é que existe uma questão aí circunstancial, né? Eu vou tentar falar com as minhas palavras, né? Que pode gerar uma onerosidade excessiva, né? Ou seja, o que eu entendi com isso? Então, por exemplo, em um negócio aqui, eu vendo sistemas de pagamento, eles me pagam mensalidade, aí eles pagam uma mensalidade X. Só que o que aconteceu com o faturamento desse mercado é que, numa pesquisa que a gente rodou aqui, o faturamento caiu 80%, né? Então, ou seja, a gente já tentou se antecipar aqui caso a caso para negociar, mas caso isso não acontecesse, né, os meus clientes podem chegar para mim e falar o seguinte: olha, o seu contrato, na verdade aconteceu as duas coisas, né? O meu serviço gerou uma onerosidade excessiva para ele, porque ele agora não está tendo mais a demanda que tinha antes, e o outro caso o faturamento dele caiu, então isso também teve uma circunstância econômica, né, que aquele setor foi afetado significativamente. Então ele tem dois argumentos ali para não falar só
comigo como fornecedor, né, mas também falar com outros fornecedores, seja de aluguel ou de outro tipo, de outra natureza de serviço, que eventualmente não estão flexibilizando nenhuma negociação, então também há previsão legal de tentar conseguir alguma coisa nesse sentido, é isso, né? Sim, sim. Então, essa questão de flexibilização, ela é até incentivada pelo Código Civil, né? Então, que nem a gente está vendo aqui, a teoria da imprevisão, ela aborda de uma maneira bem abrangente tudo isso, né? Tanto que não temos apenas assim, o artigo 393, ele traz uma questão que é resultante do caso fortuito ou força maior. Ok. Aí nós temos outros dispositivos, né, que com base nesse panorama, eles até vou mencionar aqui, até por uma questão de conhecimento específico, que talvez possa ajudar algumas pessoas. A gente tem aqui o artigo 317, né, o artigo 478, o artigo 479, né, e o artigo 480. Então, esses artigos, esses outros quatro artigos do Código Civil, eles vão trazer um panorama acerca dessa imprevisibilidade e em relação a o que resolver em relação a esses contratos. E o interessante é que o artigo 479 é o Código Civil incentivando as tratativas, que ele diz o seguinte: a resolução poderá ser evitada oferecendo-se ao réu modificar equitativamente as condições do contrato. Então ele vê aqui duas palavras que até vou explicar: a palavra resolução e a palavra réu. O que significa isso? A palavra resolução seria a rescisão do contrato, certo? E aí ele fala, oferecendo-se ao réu modificar as condições de contrato. Significa que, nesse panorama, talvez significa que existe aí uma demanda judicial. Só que se você pegar esse artigo, você vê que é o Código Civil incentivando as tratativas, incentivando as pessoas a entrarem num acordo, embora já esteja numa demanda judicial. Só que a demanda judicial ela pode ser evitada, principalmente nesse panorama agora, nesse período agora, em que os prazos estão suspensos, né, os prazos processuais estão suspensos, então conseguir uma demanda de uma maneira rápida agora praticamente impossível. O judiciário está bem abarrotado por conta dessa questão toda, então solução jurídica, judicial, talvez agora não seja o momento. Então o momento é o quê? O momento é de solução negocial. Então é isso que o artigo ele vem trazer. Ele vem trazer uma questão assim, olha, modificar equitativamente as condições do contrato. E o que significa modificar equitativamente? É aí que a gente tem que entrar em uma questão interessante. Seria levar para a mesa de negociação, né, a realidade concreta de um lado e do outro. Então, por exemplo, de um lado, a empresa que teve uma onerosidade excessiva com o aluguel daquelas máquinas, e do outro lado, a empresa que precisa do faturamento daquelas máquinas. Perfeito. Ou seja, a empresa que precisa do faturamento daquelas máquinas, ela vai falar assim, eu não quero perder você como cliente. Então, a gente pode tentar entrar num ajuste aqui de valores, num ajuste aqui que eu posso fornecer para você um prazo maior, fornecer para você um desconto, entendeu? Existe aí várias formas de negociar e que se você fizer isso, você garante a continuidade do contrato, que é mais um princípio que é inerente ao direito contratual, que é a continuidade dos contratos, porque o interesse do direito contratual, né, em si é que os contratos que foram iniciados, que eles possam ser concluídos de maneira saudável. E ser concluído de maneira saudável significa respeitar essas questões de vulnerabilidade que possam acontecer no meio do contrato. Entendi. Porque a realidade pode mudar. Então, se você levar para a mesa a realidade de cada um, você consegue fazer o quê? O que o Código Civil coloca aqui, como modificação equitativa das condições de contrato, que pode ser feito por meio de aditivo contratual,
Você pode colocar um aditivo contratual ou você pode mudar o contrato inteiro. Mas a coisa mais interessante é você fazer um aditivo contratual e colocar, estabelecer algumas condições ali como forma de exceção. Então, por exemplo, o contrato não vai mudar. Só que nesse período, excepcionalmente, a gente vai tratar dessa questão e colocar um termo, colocar, olha, essa questão específica, ela vai perdurar por 3 meses, podendo ser estendido Entendido enquanto durar a pandemia, por exemplo. Isso, Então, Então, mas você coloca uma coisa determinada, você coloca assim, 3 meses. Entendi. Então, eu vou tentar colocar em outras palavras para ver se eu conseguir entender. Então, no final das contas, assim, a previsão para que clientes, de forma unilateral, talvez, aleguem motivo de força maior e queiram rescindir o contrato sem pagar uma multa contratual, mas, no entanto, também há previsão de eu falar assim, não, mas eu, como parte interessada também, se você rescindir o contrato, vai ser muito ruim para mim. Então, eu quero flexibilizar, e aí eu querendo flexibilizar nesse momento, eu estou disposto a rodar o contrato. Então, assim, quer dizer, se a gente for levar isso na esfera jurídica até o fim, né, por assim dizer, não quer dizer causa ganha para ninguém, né? Mas o interessante é trazer isso para antes, né, para tentar chegar num acordo para esse momento atípico e tentar resolver isso de forma amistosa, vamos falar assim, nesse momento, talvez por um aditivo contratual que só Isso. faça um remendo ali para esse período específico, né? Isso. Na verdade, é interessante até a gente colocar que você falou o termo assim, causa-ganha, né? Uhum. O que seria uma causa-ganha nesse panorama? A causa-ganha é aquela em que deixa as duas partes satisfeitas. Por quê? Porque como a gente está tratando de contrato, a gente não pode nem prejudicar uma parte nem outra. Perfeito. Então, o princípio de tudo é o equilíbrio contratual, ou melhor dizendo, é o equilíbrio das relações jurídicas, entendeu? Entendi. É preciso ter um equilíbrio. Então, até para colocar para quem pretende até talvez entrar com uma ação judicial, alguma coisa, antes de entrar, é importante levar em consideração que na relação jurídica de processo, no processo civil, o juiz ele sempre vai estimular as partes a entrarem num acordo, sempre. Tanto que o princípio que a gente tem, que tem prevalecido no direito processual, é na relação de acordo. Então, se as duas partes conseguirem fazer isso de maneira extrajudicial, é o ideal. É o ideal. E o Código Civil dá meios para isso. Ele incentiva isso. Ele incentiva. Tanto que ele coloca aqui que é necessário que a modificação contratual ela seja ela seja equivalente, nem pendendo para um lado e nem pendendo para o outro, nem sobrecarregando um lado e favorecendo um e vice-versa, entendeu? Entendi. Legal, Wellington. Acho que ficou bem claro, assim. Eu queria agradecer aí você pelas dicas e queria saber, assim, se você tem alguma dica final aí para o pessoal que está passando por essa fase, para tentar amenizar ou resolver esse tipo de situação, qual que é a abordagem aí que você aconselha? Olha, eu acho que uma coisa interessante de se colocar aqui é que, acima de tudo isso daqui, o Código Civil também coloca, que isso está no artigo 422. É importante deixar esse artigo ali até escrito em algum lugar aí da empresa de cada Eu vou um. até anotar aqui, ó, 422. Que diz o que esse artigo? É interessantíssimo. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé. Então, o que isso significa? É importante que haja boa-fé de ambos os lados. Então, os contratos eles só têm sucesso, né? O contrato ele só tem sucesso quando há boa-fé, né, de ambos os lados. O que seria isso? Na hora de você fazer uma negociação, você vai levar dados, né, na hora de você colocar na mesa de negociação,
dados de boa fé. Ou seja, a pessoa que está do outro lado, ela vai pegar ali a documentação que você está levando da sua empresa para provar que a sua empresa não está legal. É lógico que está todo mundo sabendo aí que durante essa pandemia as empresas estão ruins, mas na hora de colocar na mesa de negociação para fechar um acordo específico para aquele caso, é importante que os números sejam apresentados, porque a transparência é a principal questão. E uma outra situação interessante também é que tem que se verificar aí, dentro dessa questão da boa-fé e tal, o adimplemento dos contratos. Então, não adianta nada uma empresa que já vem sendo inadimplente querer agora algum benefício ou tentar fazer alguma negociação nesse sentido. Eu acho que vai ser muito difícil, entendeu? Então, para aqueles que estão adimplentes, eu acho que isso daí é possível, entendeu? Entendi. A questão, tem mais uma questão importante também, com base nesses contratos de prestação de serviço, aí, desse contrato específico que você colocou. Em alguns casos, não são todos, mas em determinados casos, pode ser que haja aí a possibilidade de você considerar o Código de Defesa do Consumidor na hora de fazer essas negociações, né? Então, assim, esses casos, eles trazem para aquelas empresas que contratam esses serviços, né, uma certa vulnerabilidade. Então, ela contrata um serviço, uma máquina e tal, e com base nesse serviço que ela contrata, ela produz ali o produto dela e vende. Ou seja, ela não é um consumidor final daquele produto, ela é um consumidor intermediário, porque é o insumo da empresa dela. Só que se ela comprovar ali, no caso concreto, você tem que contratar um advogado e para ver tudo isso, para você, naquele caso, se você conseguir provar que você tem uma vulnerabilidade maior na relação contratual, pode ser que seja possível você se embasar aí no Código de Defesa do Consumidor. Então, aí é uma outra abordagem, uma outra forma de verificar o caso específico. Talvez aí numa outra oportunidade a gente fale especificamente sobre isso, mas é uma forma também de você analisar aí a questão de forma mais específica. Perfeito, perfeito. Beleza, Wellington. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Acho que foram dicas bem valiosas aí. Acho que o mais importante de tudo, né, dessa nossa conversa era tentar esclarecer alguns pontos, mas no final das contas, né, acho que pelo que você mesmo comentou, caso alguém esteja tendo um problema muito específico, não tem como fugir das especificidades do contrato de cada um. Então, acho que contar com o apoio de uma assessoria jurídica nesse momento aí é importante, né? Sim, para análise do contrato especificamente, né? Isso. Perfeito. Muito obrigado aí. Grande abraço. Imagina. Tamo junto. Precisando, Tá bom. só entrar em contato. Abraço, Fidelis. Abraço. Até mais. Até, tchau.